ex-presidente e coordenador da área da mediunidade da Federação Espírita do Mato Grosso, escritor e palestrante espírita. Com vocês, Lacordaire. Boa tarde, queridas almas e irmãs. Que possa Jesus, este sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas, prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho. Eu falei com o Raul que eu ia dizer para vocês assim, olha gente, eu concordo com o Raul, vamos fazer a oração final. Quem conhece essa alma tão querida que é Jesus? Allan Kardec, o pedagogo por excelência, ele tem o cuidado de perguntar carinhosamente aos nossos maiorais da humanidade: qual é o ser mais perfeito que Deus concedeu como modelo e guia para a humanidade? Não era qualquer um, não, o mais perfeito. E a resposta mais sintética é Jesus. Por que ele é modelo e guia? O que é modelo? O que é o guia? Na neurolinguística nós aprendemos que metamodelar é buscar como referência. Nenhum de nós aqui vivemos sem referência. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: nós somos uma somatória de não nós. A síntese é pessoal. O que quer dizer? Nós temos tudo do jeito do pai, da mãe, da avó, dos professores, mesmo que nós não queiramos. Mas a responsabilidade de fazer essa síntese é de cada um. Como nosso querido Raul colocou com maestria, como sempre. Ninguém está onde está, com quem está, porque caímos de paraquedas. O benfeitor Emmanuel, ele nos coloca que da parte de Deus não há improviso, há programação. E dentro dessa programação, nós temos um tutor maior. Piaget e Vallon, são dois teóricos da psicologia infantil, eles afirmam que toda criança ela tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Todos nós estamos aqui hoje graças a almas muito generosas que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Eu às vezes não tive o pai e a mãe que eu gostaria, que eu idealizei. Mas tivemos o pai e a mãe que estavam no nosso programa, como campo de estágio. Por isso não adianta eu ficar culpando meu pai, a minha mãe, a minha avó, porque eles deram o que eles tinham para dar. E às vezes a gente diz, minha mãe nunca me amou, minha mãe nunca me beijou, minha mãe nunca me abraçou, meu pai olha assim, meu pai... O amor é um hino vibrante do universo, diz a veneranda Joana de Ângeles, que ama o verme debaixo do solo. Ama o homem e a mulher ao solo. E ama o Pai nas galáxias. Então eles não tiveram, às vezes, o amor, carinho, amor, afetividade, porque isso é algo que é aprendido. Mas tiveram o principal ângulo do amor, o amor responsabilidade. Nos deixaram nascer. Daí para frente é conosco.
E parafraseando esses teóricos, nós vamos poder dizer: por que nós temos tanta saudade de Jesus? Tanto carinho? Por quê? O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele diz assim: depois de Deus, que é uma presença permanente junto à sua criação e às suas criaturas, é Jesus. Jesus é a presença permanente nas nossas vidas, full time, o tempo todo. Se nós sentimos ou não, é outra questão, que passa por uma das leis mais importantes da nossa relação com o universo, que é a lei de permissão. Eu que me permito ter um dia feliz ou não. Eu que me permito Jesus estar, sentir a presença dele ou não. Então Jesus, ele é realmente um modelo. E aquele modelo com uma referência. Joana de Ângeles o chama o peregrino do amor. E carinhosamente, nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes o chama médium de Deus. Médium de Deus. Segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele coloca que Jesus ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele, depois dele. O que faz de Jesus ser tão grande? A sua pequenez. Porque ele, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, numa mensagem que se intitula Manjedoura, ele que poderia descer num corcel de astros, ele poderia regimentar o maior exército. Como que ele veio? Na simplicidade de uma manjedoura, para inaugurar para a humanidade a era da humildade. É Jesus quem recebe a terra das mãos de Deus, como uma nebulosa, poeticamente falando, e é ele com toda a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, de engenheiros, espíritos superiores, veio prepará-la para nos receber. Olha a grandeza de Jesus. Ele ainda diz mais. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142. Jesus conquistou a nossa tutela não somente por amor, mas por testemunho pessoal. E ele, afirma Emmanuel, é o nosso tutor do primeiro dia. O que significa, gente? Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa vilegiatura, nossa viagem em busca da nossa angelitude. É por isso que ele afirma: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mostrando, portanto, que a evolução ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Então Jesus vem justamente nos trazer toda uma proposta de ética, de amor, de autovalorização, de autorrespeito, de autoacolhimento amoroso. O exercício pleno da mediunidade mais desafiadora é de nos autoacolher e trabalhar nossa originalidade enquanto nossa identidade espiritual, filho de Deus, criada à imagem, à sua semelhança, com todos os atributos do Criador que nós trazemos dentro de nós. O que a veneranda Joana de Ângeles sintetiza como se nós fôssemos uma semente de Deus.
Assim como a semente, ela já é perfeita enquanto semente. Então nós já somos perfeitos enquanto criação divina. Não nos falta nada para nos tornarmos pessoas felizes. Mas com uma responsabilidade de desenvolver a nossa perfectibilidade. Esse é o nosso compromisso. E como? Exercendo a ética da nossa mediunidade. Nós nos confundimos muito, a maioria de nós, com o que nós fazemos, com o que nós estamos, com o que nós pensamos, com quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E João diz que Deus é amor. Se Deus é amor, o que nós somos? Amor. Então, o grande exercício da mediunidade com Jesus é nos acolhermos carinhosamente, nos valorizarmos, nos respeitarmos. Deus não criou ninguém faltante. Deus não criou ninguém coitadinho nem incapaz. E Deus, ao nos criar, sendo Ele tudo, questão 13 do Livro dos Espíritos, Ele não precisava ter nos criado, Ele é tudo. E para quem Ele nos criou? Para quem? Para Ele não foi, foi para quem? Eu estou perguntando os encarnados. Para quem, gente? Para nós mesmos, olha aí. Ele, além de nos criar para nós mesmos, nos deu para nós mesmos para fazer o quê? Ficar se criticando, se censurando? Eu sou burro, é que eu fiz. Não. Cuidar, zelar, respeitar, valorizar, entender, compreender. Com carinho. Porque quando eu não me respeito, eu não respeito o outro. Diz a veneranda Joana de Anjos que ninguém dá do que não tem. E a psicologia é muito clara. Aquela ferida que eu tenho comigo, aquela machucadura que eu tenho comigo, se eu não trato com respeito, com carinho, ela vai doer no momento inadequado. Ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Ou ela vai gritar depois no corpo, na forma de doença. Então a ética, dentro da visão espírita, que é essa proposta, ela vem justamente estar nos ajudando a entender e a compreender ainda mais a nossa função e a nossa responsabilidade. Olha. Mediunidade, ética e responsabilidade. Diretrizes seguras para a prática mediúnica à luz do Espiritismo. À luz do Espiritismo. Nosso Raul colocou carinhosamente sobre o Livro dos Médiuns, que é um roteiro seguro para todos nós, aqueles que queremos ter uma diretriz amorosa conosco mesmo. Porque o que é a mediunidade? O nosso Raul colocou, são essas faculdades psíquicas. Todos nós somos médiuns. Primeiro de nós mesmos. E como está na questão 459 do Livro dos Espíritos, interfere os Espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos. Interfere? Muito mais do que? Tá bom, olha aí. Estão estudando, hein? Então, parafraseando, como a minha avó dizia, ela dizia assim, diga-me com quem tu andas, que eu leio. Vocês conhecem minha avó? A sua avó também falava? Pronto, olha aí, ó. Então, parafraseando a nossa avó, as nossas avós, nós podemos dizer assim, diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Eu quero ver quando você desencarnar. Não foi isso que o Raul falou? Olha aí, ó.
Uma pergunta. Existe mediunidade desequilibrada? Existe mediunidade perturbada? Existe. Existe inteligência perturbada? Não? Quem que perturba é a mediunidade ou quem é o intermediário? Então não existe mediunidade perturbada, não? Existe o quê? Mudou um paradigma aí, não mudou? Então, e mediunidade é privilégio? Não. Aquele agricultor que vai lá no banco com um monte de dinheiro para plantar, ele está bem ou está mal? Está bem? Está mal? Ou está bem? Está bem? Ou está mal? Está mal ou está bem? Hã? Ah, o que é? Depende. Viu a diferença? Depende. Então, todos nós que aqui estamos, viemos do banco da providência divina, não foi isso que o Raul falou? Com benfeitores espirituais que fizeram empréstimo para nós, foi ou não foi? E para eles emprestar, por que eles emprestaram? Confiança. Então veja, como isso é importante. Então, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o sentido da reencarnação? Expiação e provas. Prova, nós estamos para sedimentar valores. Expiação, processo de reeducação. Mas tanto a expiação quanto a prova tem um caráter educativo, porque Deus é amor. Porque quem não muda por amor, muda pela dor. Muda ou não muda? Muda? Não muda? Então, muda ou não muda? Deus é amor? O amor castiga? O amor pune? Então a gente muda pela dor? Não? Muda? Não muda? Ou muda? Não muda, não? Aí nós vamos lá na parábola do festim. Ele fez uma baita de uma festa e convidou, olha, primeiro o servo vai lá, convida todo mundo. E aí veio um punhadinho só. Ele falou, olha, os outros estão tudo lá, cada um ocupado com as suas questões da vida, não o essencial. Ele mandou o segundo servo, vai lá e traz o povo. Trouxe. Também veio o quê? Só alguns. Ele falou assim, agora você vai lá, busca todo mundo. Não foi? Quem que é o primeiro servo? É o amor. Segundo servo é a dor. Terceiro servo, o sofrimento. Ninguém está aqui para sofrer. Eu posso estar sofrendo, mas estou reclamando do meu pai, da minha mãe. Então não é a dor que nos muda. Como diz o Espírito amigo no Evangelho, a dor é o carteiro, nos convidando a ressintonizar conosco mesmo na nossa essencialidade de amor. Porque se Deus é amor, como diz João, qual é a pedagogia ou a andragogia divina? É o amor. Então o médium é aquele que vem com todo um potencial, o médium ostensivo, porque como o Raul colocou, que todos nós temos a mediunidade, está lá no livro dos médiuns, né, e principalmente na fase da infância, nós estamos no processo adaptativo reencarnatório, nessa interface do mundo espiritual e do mundo corporal. Mas aqueles que trazemos a responsabilidade desse intercâmbio mais avolumado, mais intensivo com o mundo espiritual, é porque nós temos almas muito generosas que nos amam profundamente. Aqueles espíritos que já alcançaram essa altitude do amor.
E como o amor tem a função de unir os corações e não separar, eles ficam sempre torcendo por nós para que possamos sair da retaguarda da evolução. Então a mediunidade vem como sendo esse compromisso, como tem aquele lavrador, em aplicar bem os seus recursos para que ele possa ter os resultados. Assim como o banco quer o seu resultado e quer o juro, nós também do Banco da Providência, nós também somos convidados a produzir resultados. Mas primeiro para conosco. E Deus, na sua bondade infinita, ao nos criar, Ele nos deu duas funções amorosas. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele coloca que quando a beija-flor enfia o biquinho numa flor, vai a outra, leva o pólen. Assim como a abelha, a borboleta, os insetos são os maiores polinizadores, eles estão sendo co-criadores e colaboradores da divindade. Então, médium, nós somos aqueles convidados a exercer isso com autoconsciência. Aí entra a ética que a doutrina espírita nos oferece. Mais ainda, nós trazemos algo conosco que é um manancial, um tesouro inesgotável, que muitos não têm ainda. E é por isso que nós estamos vendo lá fora pais matando filhos, filhos matando pais. O alto índice de feminicídio, de suicídio, de pânico, de depressão, de desunião da família, porque não tem o Jesus que nós temos, o Jesus descrucificado, que está presente, pedindo a nossa mediunidade com a ética, de emprestar o nosso ouvir, o nosso falar, para que Jesus possa se expressar através de nós. Porque nós às vezes falamos, a sociedade está muito perturbada. Quem é a sociedade? Segundo o poeta baiano Castro Alves, diz que a sociedade é a somatória de todos nós. Aqui nós não estamos a sociedade. E o bem, ele não tem vencimento. Diz Jesus, o pouco de fermento leveda toda a massa. Imaginemos como está agora a psicosfera espiritual dessa cidade, nesse momento que nós estamos aqui. E do Estado, e do país, e do cosmos. Porque como diz Confúcio, esse grande pensador chinês, ninguém toca numa flor sem comunicar-se com as estrelas. Esse é o sincronismo do universo. Então, o médium com Jesus, ele vem justamente para desenvolver esses valores. Então, são 5 pilares da prática mediúnica com segurança. Primeiro, o trabalhador mediúnico, porque o que é mediunidade? São faculdades psíquicas. Quem está alinhando os bancos, limpando aqui, está trabalhando mediunicamente? Não está, não? Tá? Não está. Tudo que nós fazemos, Deus não tem a nossa marca, o nosso perfume, o nosso DNA. Thérèse de Lisieux, que é a nossa Santa Teresinha Menino Jesus, num diário que ela fez, uma das frases que ela coloca que me encantou profundamente, tantas outras, ela diz assim, um alfinete que cai ao chão, o jeito que você o apanha, o jeito que você o cata, você está sintonizando com Jesus. Porque tudo que fazemos de bem, de bom e de belo, nós estamos conectando com o modelo e guia da humanidade. Então, a importância que tem a mediunidade, ela tem uma natureza orgânica. E ela nos foi dada dentro da ética espírita, dai de graça o que de graça recebemos. E nos traz a responsabilidade moral, responsabilidade ética, onde nós somos convidados, como Jesus, diante da mulher carente afetivamente, segundo João, no seu Evangelho,
Aquela mulher é arrastada pelo cabelo, jogada aos pés do Cristo. E o Espírito Emmanuel diz que nem uma vírgula do Evangelho é desprovida de um sentido moral para nós. Mas a gente não pensa assim, não é verdade? Alguém já se pegou assim, ó? Quem devia estar aqui nessa palestra é o... Hein? Aquele Jeracuçu. Só que todo Jeracuçu gosta de uma jararaca, né? Lembra o que o Raul falou? Você chega no centro, do jeito que você trata o marido, do jeito que você trata a esposa, não é? Mas também você já pegou aquela coisa assim, gente, essa mensagem está tão boa que vou levar para o... Não é nosso caso, né? Só que eu não me dou conta que essa ferida é minha. Essa dor é minha. Então, quando Jesus, aquela mulher, foi jogada aos seus pés, qual era o olhar de Jesus para aquela mulher? Tinha ética? Tinha moral? Tinha. E é esse o olhar que nós somos convidados a desenvolver conosco. A mediunidade do olhar, a mediunidade do ouvir, a mediunidade do falar, a nossa conduta. Jesus, naquele momento, perpassando o olhar por aqueles que estavam, ele sabia da hipocrisia, todos com pedra na mão. Mas ele nos ensina. A mediunidade com Jesus é texto e contexto. O texto é que ela foi apanhada em adultério. Pelo texto, vamos apedrejar. Mas qual é o contexto? No contexto, nós somos convidados a desenvolver a ética da indulgência. Cada um de nós vindo de uma família diferente, estudando num colégio, num grupo escolar diferente, como diz o Espírito André Luiz, por uma cartilha diferente lá no livro Sinal Verde. A indulgência é eu entender que, em muitos aspectos, eu estou muito bem equilibrado. Em outros, eu deixo a desejar. Então, eu vou me acolher, como também eu vou acolher aqueles que estão conosco. Então, naquele momento, Jesus, ele faz perguntas conscienciais. E perguntas é como uma chave que eu enfio na fechadura, dependendo da pergunta eu abro, dependendo da pergunta eu fecho a porta. Por que Deus foi fazer isso logo comigo? Você pode fazer com todo mundo. Existe lei do privilégio. Olha se não está embutida a lei do privilégio. O orgulho, a vaidade, a presunção. Agora, por que eu estou nessa situação? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer que eu estou tão mal desse jeito? O que eu fiz que eu estou tão bem, porque a hora que eu estiver mal eu já sei o que eu vou fazer para me ajudar? O que essa situação quer me dizer? Perguntas conscienciais. E como eu posso agir diante dessa ou daquela situação? Então, naquele momento, Jesus olha e diz: aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem não precisar de uma palavra amiga, quem não precisar de um perdão, quem não já precisou de uma mão amiga, indulgente, te amparando, dizendo: vá, você pode, você é capaz, você merece. Quem de nós não temos uma ferida na alma? Se a reencarnação ela tem um caráter, expiação e provas, há alguns capítulos que eu estou para refazer. Porque a Terra é um grande hospital, escola. E todos nós temos um currículo reencarnatório. E esse currículo vai terminar, só serve para essa encarnação. Enquanto o currículo reencarnatório, porque o ano letivo vai terminar para todo mundo. Agora, cada um de nós vamos voltar com o sabor de como nós nos conduzimos. Então, naquele momento, Jesus, ao perguntar, ele foi lá no íntimo de cada um. É o que o Espírito Emmanuel diz: as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Porque ele não falava ao Lacordaire, ele não falava ao Alex, ao Raul. Isso é persona. Mas ele falava ao Espírito imortal. Quem nós somos? Amor. Criado à imagem e semelhança do Criador.
E logo depois, além dele fazer essa pergunta, porque amor desperta amor. Como diz o apóstolo Paulo, estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas. O nosso Raul falou das afinidades. Então, o amor desperta o amor. Então, naquele momento, Jesus amorosamente, sem censura, sem crítica, como modelo e guia, ele estava ensinando como fazer diante de uma situação, desafio, consigo e com o outro. Ele também estava demonstrando que todos somos capazes de agir como ele agiu e age e agia, mostrando a equanimidade do amor de Deus quando ele diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, mostrando que não há privilégio. O médium não é um privilégio, é um compromisso amoroso com quem? Conosco mesmo, primeiro. Ninguém reencarnou para mudar o outro, nós reencarnamos para mudar a nós mesmos. Aí depois o que ele faz? Ele abaixa, escreve na areia. Por que na areia? Os predicados menos felizes de cada um: ladrão, adúltero, e foi escrevendo. Mas por que não falou de quem? E por que na areia? A ética, a moral cristã. E diz o espírito André Luiz no livro Sinal Verde: o mal não merece comentário, merece reflexão. Então o médium espírita, ele age com esta ética, com ele e com o seu semelhante. Mas logo depois que saíram todos, e Jesus trabalhou, além de trabalhar de uma forma reflexiva, ele também trabalhou de uma forma cognitiva, porque cada um lia aquilo que ali estava. Então, cognitivo emocional. E aí Allan Kardec, quando vai na doutrina espírita, ele coloca que a doutrina espírita, ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. É uma ciência, não é como é a matemática, a física, a química, a biologia. É uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito, o ser inteligente que povoa o universo. E os médiuns somos os intermediários. Chega, portanto, a doutrina espírita à semelhança do telescópio ou do microscópio. Não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo. E o livro dos médiuns, esse roteiro seguro da moral, da ética espírita, que Kardec nos traz Jesus de volta para a nossa intimidade. Lembra que o nosso querido Raul falou? Eu era católico. O Jesus que ele conhecia era outro. O crucificado. Mas quando ele leu, principalmente o livro dos médiuns, descortinou o horizonte na acústica da sua alma e ele passou a se perceber mais quem ele é e desfrutar mais de quem ele é e das possibilidades amorosas de tornar-se co-criador e colaborador da divindade, como uma forma amorosa de devolver aquilo que a vida generosamente investe em nós. A doutrina espírita traz esse Jesus, aquele mesmo Jesus que, abraçando aquela mulher carente afetivamente, que foi se buscar no outro. Ninguém foi criado para ficar em falta. E quando nós nos sentimos a falta, é a falta que eu não estou me atendendo. Neste livro, A Vivência do Amor, nossa generosa Joana de Ângeles, ela diz no prefácio: o que te falta não te faz falta, e se trabalhares conquistarás. Por que não falta? Porque a misericórdia divina está nos dando, pela providência divina e a misericórdia divina,
nos colocando numa condição para o nosso autoaprimoramento. Mas eu posso alterar meu programa reencarnatório? Posso. Porque Jesus colocou o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Se eu tiver que passar por uma situação de desafio dolorosa, se eu mudo antes, e principalmente na atividade mediúnica, a partir da nossa conduta, e também quando eu me integro uma atividade mediúnica da casa espírita. Nesse momento eu passo a estar me reprogramando amorosamente. E Jesus então, tocando nas mãos daquela mulher carente afetivamente, assim como nós. Quem de nós não temos uma carência na nossa alma? Quem de nós? Quem de nós não carecemos de Jesus? Então ele, naquele momento, ele diz: filha, cadê aqueles que lhe condenavam? Jesus sabia ou não? Viu o povo embora ou não? Viu, mas por que ele perguntou? Não foi para ele, foi para ela. Para que ela pudesse, naquele momento, mediunicamente, sentisse e internalizasse a ética do alto amor, do alto acolhimento, do alto respeito, da autovalorização. Pudesse sentir gente, com essa certeza de que uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. Ela teve um tropeção, mas ela pode continuar a caminhada, como todos nós. E Jesus, acolhendo carinhosamente, diz: vá em paz. Eu também não te condeno. Eu, consciência, eu, auto-amor, eu, me sentindo enquanto filho de Deus, aprendiz da vida, não vou ficar me condenando. Pelo contrário, eu vou me conscientizar que eu trago comigo as tendências do passado para ressignificar agora. Eu me recordo, quando eu tinha por volta dos 17 anos, e não faz muito tempo, o dirigente da casa espírita que eu participava, ele convidava os jovens para aplicar passe, porque jovem tem mediunidade, ou seja, ectoplasma, energia, até pelos cabelos. Então, uma forma de ajudar, e depois ele ia conversando um com o outro, e numa dessas eu fui e disse: olha, eu não tenho condição, senhor Armando, de continuar aplicando o passe, não. Mas por quê? Não, porque, quer dizer, aquela dificuldade de falar da intimidade. Mas é porque na hora que eu vou aplicar o passe, vem aqueles pensamentos absurdos, sabe? Eu quero esconder do meu anjo de guarda, assim, mas não tem jeito. E justamente quando for aplicar o passe, o que vem mais ainda cheio. E eu tinha um amigo que ele falava assim: eu não penso besteira. Quando eu vou pensar besteira, eu penso tudo em branco. Eu falei: então, você me ensina porque eu penso besteira querendo fazer ao vivo e a cores. O fato que ele foi e me perguntou, olha, perguntas conscienciais. E é o que a doutrina espírita nos ajuda. Por isso que Allan Kardec fez o Livro dos Espíritos, por perguntas. Com quem que ele aprendeu? Com Jesus. Tu crês que eu possa te curar? Saulo, por que me persegues? Pedro, tu me amas? Perguntas. E ele foi e me perguntou: mas Cordeiro, o que é o trabalho do passe, como todo e qualquer trabalho no centro espírita? É um trabalho de treva ou de luz? De quê? Vocês estavam lá também? Eu falei desse jeito, não é de luz. Eu falei assim: então veja, você vinha conduzindo a sua vida numa lamparina. Mas quando você vai aplicar o passe,
é uma atividade mediúnica. E na atividade mediúnica, Lacordaire, ela é um holofote. Ela acorda tudo que está dentro da gente com um compromisso amoroso de se trabalhar como um aprendiz da vida e se acolher como irmão de Jesus. Você quer parar de dar passe? Ou você quer fugir da responsabilidade de cuidar de você? Pergunta se eu parei. Então nós vamos perceber que quando eu entro nessa vigilância, e aí nós vamos entender porque Allan Kardec, no capítulo 27, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da importância da oração. Qual capítulo? 27, 28, de qual livro? Vamos de novo? Qual capítulo? De novo, qual que é? Capítulo 27, 28, de qual livro? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Gravamos? Prazer de casa, não é dever de casa, prazer de casa. Todo mundo chegar em casa vai ver esse capítulo. Combinado? E ele coloca ali a importância que tem, principalmente nós, quando estamos em momentos de desafio, de dificuldade, poder trabalhar conosco essa vigilância. E ele coloca algumas orações para de dormir, horário de dormir, a hora de acordar, a hora de alguém que desencarnou. Por quê? Não que a oração tenha fórmula, mas muitas vezes a nossa mente está tão em desalinho que nós não conseguimos concatenar o raciocínio. Então ali ele nos ajuda. A outra questão dentro desse compromisso é o compromisso coletivo que o médium tem, que é o quinto compromisso com a coletividade. Ninguém está onde está porque caímos de paraquedas. Tem uma mensagem de Militão Pacheco. O Espiritismo pergunta. Ele então diz: nós já estudamos nas maiores universidades do mundo. Nós já ocupamos os corpos mais diversos nas maiores dos países, das latitudes as mais diversas. Já ocupamos os altos cargos do poder temporal, como também os mais humildes possíveis, para que possamos desenvolver a ética e a moral, a têmpera moral. Não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome. Dai de graça o que de graça recebeste. Jesus está falando, não amontoeis. Ele está falando que a gente não deve usar o dinheiro, a posição social, o conforto. Ele está falando, não amontoeis. E dai de graça o que de graça recebeste. Não é só por dinheiro. Às vezes nós entramos em situações de estar cobrando a consideração, de estar cobrando o privilégio, de estar cobrando. E aí nós vamos entender a importância que tem de nós estarmos desenvolvendo conosco a ética espírita, para que nós possamos sim dar de graça o que de graça nós recebemos. É uma ética inegociável do desinteresse absoluto. A mediunidade jamais pode tornar uma profissão. Repousa sobre uma faculdade orgânica, incerta e imóvel. Depende inteiramente da vontade dos espíritos. Há uma outra mensagem, pode anotar aí, por favor. Responsabilidade mediúnica, de Filomeno de Miranda. Tem na internet. Responsabilidade mediúnica. Ele nos fala do papel, da importância de cada um de nós na reunião mediúnica. E a importância que tem de nós nos mantermos numa conduta de um esforço de autoindulgência, de autorrespeito, de autovalorização. A subsistência do trabalhador deve advir do seu labor ordinário, o dom mediúnico e dedicado de forma absoluta ao bem alheio. No livro Amor e Sabedoria, o Emmanuel, é compilação de Clóvis Tavares,
Ele diz assim: já cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, pedi uma oportunidade renovada e vim descortinar na linha do horizonte um país cuja configuração é o formato de um coração banhado pelo Cruzeiro do Sul. E veio como Padre Manuel da Nóbrega. Então nós, os médiuns espíritas, e médium todos nós somos. Há um médium ostensivo, mas mediunidade todos nós a possuímos. Temos essa responsabilidade. Num outro livro chama Após a Tempestade, Joana de Ângeles. Na última mensagem chama-se Labor em Equipe. Olha que extraordinário que essa benfeitora nos traz. Ela diz que a maioria de nós, hoje que nos encontramos com a responsabilidade das atividades no movimento espírita, somos aqueles espíritos que estávamos sofrendo no velho mundo do crê ou morre, nessas tormentas que estávamos na psicosfera do velho mundo. E uma alma muito querida, um abençoado que foi um médium de Jesus. Jesus, o médium de Deus, ele foi um médium de Jesus. O nosso querido pobrezinho de Assis, condoído, rogou a Jesus a oportunidade de nos resgatar. Joana de Ângeles diz que ela tem 11 mil almas sob a sua tutela. Imaginemos Francisco. Então ele foi, nos resgatou e pediu aos benfeitores amigos, principalmente a Ismael, para nos receber. E nos trouxe para o nosso querido Brasil. E, com a tutela amorosa de Dr. Bezerra, foi nos inserindo no movimento espírita. Então nós vamos perceber essa bondade, esse amor, essa ternura desses benfeitores nos envolvendo. Então o médium atua como um filtro rigoroso para o fluido espiritual. Então, através dessa nossa conduta, nós estaremos trazendo para a humanidade a nova era. Que nós estamos vivendo essa madrugada do novo dia. E não nos damos conta. Por quê? Então, o verdadeiro mérito está no uso sagrado da faculdade. O dom da mediunidade é uma concessão providencial de Deus para o bem coletivo. O verdadeiro mérito do trabalhador não está na mera posse desta faculdade fisiológica, mas na elevação moral e no sacrifício amoroso que dela se faz no altar da caridade. Então aí nós vamos perceber que Nosso Senhor não nos pede quantidade, pede a nossa dedicação conosco mesmo. E aí nós temos de volta essa alma querida aqui. Como nós estamos entre amigos, entre irmãos, e se ninguém aqui faz fofoca, né? Minha mãe era uma pessoa muito simples. Eu viajo, não tanto quanto o nosso Raul, mas viajo um pouco. E minha mãe perguntava: meu filho, por que você viaja tanto? Eu moro em Cuiabá, minha mãe mora em Brasília, morava em Brasília. Eu falei: mãe, eu viajo a serviço da federação. Ela foi e disse: você parece cacheiro viajante. E eu expliquei tudo bem. E ela teve um câncer, ela desencarnou em 2006. Em 2008, eu estava fazendo um seminário, o Espírita e a Vivência do Amor, de onde saiu este livro. E no término do seminário, colocamos essa imagem.
e dizendo, olha, do lado direito, como diz a neurociência, é o nosso lado emocional, o nosso lado afetivo. O médium com Jesus, como colocou muito bem nosso querido e amado Raul, é um médium dócil, é um médium responsável. É aquele médium que ele sabe que ele é um intermediário. E o lado direito é o lado afetivo. A gente está vendo as mulheres do lado direito, uma criança, deixai vir as minhas criancinhas, como disse Jesus. Então é o lado da entrega. E tem ali um ancião, inclusive com um cajado. O quanto ele se esforçou para chegar até Jesus, buscando superar suas próprias dificuldades. Como nosso querido Raul colocou, quantos médiuns souberam se apagar sem deixar de brilhar para nos trazer a mensagem limpa de Jesus, como nosso querido Divaldo, Chico Xavier, como tantos outros. O nosso querido Raul, ele poderia ter, como muitos de nós fazemos, em virtude do momento de testemunho desafiador que ele passou, ter se recolhido na depressão, consigo mesmo, se sentindo menos. Pelo contrário, ele se empenhou, se esforçou, e a maior palestra que ele faz é a própria conduta da busca de superação, para que ele venha nos trazer uma mensagem coroada da energia do testemunho. É o mais importante, é o testemunho, a nossa energia. Assim como Jesus, ao olhar para aquela mulher carente afetivamente, quem ele via nela? Uma perdida? Uma vagabunda? Não. Uma futura dirigente de uma galáxia, como todos nós. E o lado esquerdo, o lado racional, o lado muitas vezes do medo, da insegurança. O que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? Nós estamos vendo do lado direito, inclusive, um que está acorrentado, mas está muito perto de Jesus, mas não se entregou a Jesus. A corrente, muitas vezes, da vitimização, da autorrejeição, de me sentir abandonado, de ficar me autocriticando, me censurando. Mas tem ali o ancião, nos prova que o tempo, só o tempo, é capaz de valorizar um grande amor. E quando eu terminei, estava terminando, eu vejo entrar a minha mãe e meu pai abraçado, que quando eu tinha 13 anos ele desencarnou. 14 filhos ele deixou. E ela entrou abraçada com ele pela primeira vez. Chegou perto de mim, deu um abraço. Como eles estão aqui agora, como está cheio de benfeitores abraçando a gente, cheio de familiares nos abraçando agora. E ela foi e disse, meu filho, agora eu entendo o que você faz. Eu tenho um recado de coração para coração, de mãe para um filho. Lembre sempre o que eu vou lhe dizer. Você está num trabalho que ele precisa muito de você. Mas você muito mais precisa deste trabalho, como uma forma amorosa de devolver os desencontros do passado, meu filho. Todos que aqui estão, não estão para te ouvir, estão para ouvir Jesus. Você está numa festa que não te pertence, a festa de Jesus. Todos somos convidados de Jesus. Você é como se fosse um garçom. O que você tem na bandeja não te pertence. São os ensinamentos dos bons espíritos de Kardec e do Evangelho de Jesus. O que você tem de você é só seu jeito.
Evite sempre fazer promoção social, pessoal, promoção pessoal. Ocupar a tribuna para se projetar. Aqueles que assim fazem estão roubando o tempo de Jesus, junto aos corações que Ele convidou. Busque sempre se humildar, para que você possa ser convidado para a festa de Jesus. O médium é o garçom de Jesus, com a ética, com a moral de servir sem querer aparecer, administrar o querer aparecer, melhor dizendo, porque a tendência a gente já traz do passado, dos aplausos, dos elogios. E para encerrar, conta que havia um casal que viajava e viajava, falando sobre Jesus. E numa dessas turnês, uma senhora muito bem vestida, toda cheia de joia, acompanhava aquele casal de pastores, falando sobre Jesus. Na terceira cidade, ela se acercou de uma outra senhora, em que nos intervalos o pastor parava e vinha estar com ela. E os dois ali se confabulavam, sorria e tal, ela enxugava o suor dele e voltava para a palestra. Ela então foi, a senhora toda cheia de joia, muito bem vestida, disse: o que você é do jovem pastor? Dele, eu não sou nada, porque ninguém é de ninguém. Mas como não eu vejo você com tanta intimidade com ele, diferente de todas? Você se abraça, você sorri, você enxuga o suor dele. Então, eu e ele estamos enquanto marido e mulher. Eu estou esposa dele. Ela deu um passo para trás e disse: não é impossível. Você é esposa dele? Ele jovem, bonito, cercado com as mulheres mais bonitas do salão. E você... E quando a gente não se percebe, quando a gente não se valoriza, a gente tenta descaracterizar o outro. Feia, baixinha, desengonçada. Pois é. Ali você está vendo ele cercado das mulheres mais bonitas do salão. É verdade. Mas você não tem ciúme dele? Não. Mas por que você não tem ciúme? É impossível, toda mulher tem ciúme? Não. Eu sei quem eu sou. E sei também quem eu sou no meu papel na relação com ele. E mais ainda, eu me basto. Porque eu e ele conhecemos um grande amor. Que amor? Um amor que quem se entrega a ele se preenche plenamente. Ele avoluma os nossos valores, ele nos ajuda a preencher da alegria, do entusiasmo da vida que todos nós somos. Ela começou a chorar e disse: pelo amor de Deus, quem é este grande amor? Este amor que me ensinou a desenvolver meu papel de raiz. Ali você está vendo a árvore robusta, saudável, e eu sou a raiz. Porque é à noite, na intimidade da nossa alcova, do nosso quarto, é no meu colo que ele põe a sua cabeça e me pede para que eu possa cantar as canções que nos interligam a este grande amor. É comigo que ele fala da sua dor, dos seus conflitos.
no outro dia ele esteja tão revigorado para dividir, como médium deste grande amor, aos corações que não o conhecem. E quem é esse grande amor? Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa infeliz. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu não me tenho. Eu tenho um vazio na minha alma. Eu quero me preencher deste amor. Ah, este grande amor é aquele que chegou dizendo: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. É Jesus. Que Ele nos abençoe e guarde em paz.